Amém. Lucas capítulo 22. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Que a palavra de Deus possa encontrar espaço em nossos corações. Em nome de Jesus. Lucas, capítulo 22. Essa palavra tem o propósito de nos edificar, e ela tem esse propósito, construir em nós vida. Lucas 22, ele inicia falando sobre a festa dos asmos, quando Jesus iria estabelecer a ceia, a Páscoa, ia celebrar a Páscoa como um cordeiro pascal, representando ali para o povo judeu o cordeiro que foi celebrado na saída do Egito. E mal os discípulos sabiam que o cordeiro ali, o Cristo, aquele cordeiro que eles celebravam e todos os anos escutava-se a história, o cordeiro estava ali. João Batista já tinha dito: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas aquela verdade ainda não estava nos apóstolos. E os discípulos prepararam a Páscoa, eles tiveram a última Páscoa, Jesus estabeleceu a ceia, começaram a dizer uns entre os outros: quem de nós é o maior? Jesus lava os pés de todos, mostrando que o maior é aquele que serve. E aí chega o versículo que nós vamos ler, que é o versículo 31, aonde Pedro é avisado. Pedro foi avisado de algo. E o início do versículo 31, Jesus começa a dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto. Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, cumpra exatamente o propósito, Senhor, pela qual ela foi enviada. Ela, Senhor, que discerne de todas as coisas. Ela, Senhor, que prescruta. Ela, Senhor Deus, que conhece o nosso coração, que discerne, que conhece a divisão, Senhor, da alma e do espírito. Ela que conhece, Senhor. Ela que vai nesses caminhos, nesses labirintos, Senhor, que construímos dentro da nossa alma, que é só o Senhor que consegue entrar. Que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre espaço em nossos corações, e como uma terra sedenta, como uma terra frutífera, como um coração que precisa, Senhor, da semente, possamos ouvir, Senhor, e produzir frutos dentro de nós, frutos dignos de arrependimento, frutos para a construção, frutos para a glória, frutos para a graça, frutos para a libertação, Pai, em nome
de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Ô Marcos, põe aí, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Você confia na sua própria força? Você confia na sua própria força? A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso de Jesus. Sim. Nós precisamos confiar cada vez mais em Deus. E quando que nós precisamos confiar em Deus? Quando nós estamos em um cenário de desconforto. Porque você só precisa confiar quando você está diante de algo que você não tem muita certeza, não tem muita habilidade. Então você precisa confiar. Agora, você confia na sua própria força? Você está apoiado na sua própria força? A história de Pedro revela isso, que ele estava apoiado em si mesmo. Só que o texto que a gente vai ler agora, em 1 João, volta 2 versículos. Fala de quando Jesus conheceu Pedro, Simão. Olha o que diz o texto. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ouviram o testemunho de João Batista e começaram a seguir Jesus. E achou primeiro o seu próprio, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Aí é o versículo que nós estamos baseando. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O encontro com Jesus, ele precisa revelar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ninguém encontra com Jesus e não sai dali com uma percepção do passado, do presente, do futuro. Ali Jesus estabeleceu um princípio, porque a limitação daquele homem que acabara de conhecer Jesus, ele só conseguia talvez achar o seu presente. Só que Jesus estava apontando para ele quem ele é, de quem que ele veio e para onde ele iria e quem ele se tornaria. Quando Jesus disse assim, tu és, ou seja, o teu presente hoje, tu és Simão, filho de Jonas, outras traduções, filho de João, passado, estou revelando para você o seu passado, de quem você veio, quem te deu uma identidade, como você foi formado, passado, e quem você vai ser diante da minha perspectiva. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Jesus revelou ali para Pedro a sua verdadeira identidade. Não uma identidade construída pelo presente, ou seja, Pedro, não se apoie nesse seu presente. Também não se apoie no seu passado. Olhe para mim, porque tu serás chamado Pedro. Irmãos, identidade é uma coisa que ela é impressa nas nossas vidas. E nós precisamos de identidade porque é através da identidade que nós somos afirmados. Geralmente, quem dá identidade para as nossas vidas, quem escolheu o seu nome? Quem escolheu o nosso nome? Nossos pais.
Geralmente é os nossos pais que dão a primeira identidade para a gente. E eles têm o poder de imprimir em nós características. Como características? Nós somos, a nossa personalidade é um conjunto e é uma formação daquilo que os nossos pais eram. Nós somos projetados assim. Nós fomos projetados assim. Então, a nossa personalidade que está ligada à nossa alma, aos nossos sentimentos, é uma impressão de uma identidade que quem nos traz são os nossos pais. E muitas vezes nós precisamos nos desligar emocionalmente dessa identidade dada para os nossos pais para que a gente possa ser liberto de circunstâncias e de situações. Por quê? Porque se a gente continuar muitas vezes preso em quem nós éramos, ou talvez num presente, a gente nunca vai chegar diante daquilo que Deus está vendo sobre nós. Deus está vendo uma identidade sobre a minha e sobre a sua vida. Deus, então, ele afirmou a identidade de Pedro. Olha, Cefas, tu serás Pedro. Em Mateus 16, Jesus confirma isso. Por que Jesus confirma isso? Quando Pedro recebe a revelação de quem é Jesus, porque aí Jesus vai falar de identidade de novo. Ele vai falar assim, o que estão dizendo que eu sou? Não é que Jesus estava numa crise de identidade. Não, de forma nenhuma. Jesus sabia quem ele era. Jesus já tinha sido provado. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Jesus foi se batizar, o Pai do céu veio uma voz do céu que diz, este é meu filho amado, em quem o meu coração se alegra. Depois Jesus foi afirmado pelo Pai, este é meu filho amado. Aquela voz que veio audível, que todos escutaram, era o Pai dizendo, afirmando quem? Um filho. Logo depois de uma afirmação, vem uma provação. Olha que interessante. Logo saindo da água. Logo saindo da água. Jesus foi impelido, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Jesus foi afirmado pelo Pai e ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser provado. Meu Deus, poderoso isso, né? E quando Satanás se apresentou, o que Satanás quis retirar de Jesus? A identidade. Se tu és o Filho de Deus mesmo, peça que essas pedras se transformem em pão. 40 dias antes, Jesus estava saindo de um batismo, escutando uma voz que dizia, tu és meu filho amado. Depois de 40 dias, o diabo se apresentou e disse, se tu és o Filho de Deus mesmo, todos nós somos todos os dias, e todos nós somos provados em nossa identidade. Precisamos ser provados em nossa identidade, para ver se nós recebemos de verdade uma afirmação de Deus, ou se é só palha. Sabe o fogo de palha? Precisamos ser provados. E somos provados. Sempre depois de uma afirmação, vem uma provação. Olha o que diz, Mateus 16. Pedro, ele recebeu a revelação de quem era o Cristo, porque Jesus falou, quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Não, mas e vós? Vocês que estão caminhando comigo, o que vocês dizem que eu sou? Pedro recebeu algo do Espírito e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Pedro, aí,
falou. Jesus ali, Jesus já tinha encontrado com Pedro. Já tinha falado: Simão, lembra de onde você veio? Deixa eu falar para onde que você vai. Quando ele recebeu a revelação de quem era o Cristo, Jesus falou assim para ele assim, ó: Simão, Simão, filho de Jonas, eu porém vos digo que tu és Pedro. Sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Mas assim diz o texto. Jesus trocou uma identidade. Reafirmou de novo, bateu. Toma! Olha quem você é. É mais ou menos assim, ó, para de olhar quem você foi. Para de olhar o seu estado hoje. Olha para onde? Para o que eu quero fazer da sua vida. Tu és Pedro, e sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deus deu chaves, acessos para Pedro, que ninguém tinha. Pedro tinha acessos em Deus, porque Ele te deu chaves. Onde você ligar e concordar na terra, será ligado e concordado no céu. Ou seja, eu estou te dando acessos. Por quê? Porque o seu nível de revelação subiu. Você entendeu. Só que logo depois de uma afirmação vem uma provação. Logo depois veio o diálogo. Jesus falando assim: agora então acho que eu já posso falar abertamente que o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem padeça e sofra na mão de muitos. É necessário que o Filho do Homem morra. Aí Pedro deixou de ser Pedro e voltou a ser Simão. Não, Senhor, não vou deixar que isso aconteça contigo. Não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. Afaste de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas terrenas. Entende o que está acontecendo ali com Pedro? Uma guerra. E o que é essa guerra, irmão? É uma guerra de o velho Pedro, o velho Simão, a velha identidade, a alma presa em lugares diante de uma revelação grandiosa do que é o Cristo. Tem hora que eu quero voltar lá para trás, tem hora que eu quero ser Simão de novo. Peraí, mas você não precisa ser Simão, você agora é Pedro, um homem de revelação. E aqui o texto diz que o ministério de Jesus foi 3 anos. E durante 3 anos a gente conhece muitas histórias de Pedro, de tudo que Pedro fez. Pedro foi o que caminhou sobre as águas, Pedro que recebeu a revelação, Pedro era o que sempre estava na frente, Pedro era aquele que estava em destaque. E Lucas 22, o texto que a gente leu, a Bíblia diz que Pedro foi avisado sobre algo. Depois de Jesus cear, depois de Jesus estabelecer a Páscoa, depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, depois que Jesus fez tudo, todo o ritual, todo aquele rito de passagem, para que ele pudesse chegar ao ápice, que era se entregar na cruz do Calvário, porque ninguém tomou a minha vida, mas eu que a entrego, como ele mesmo disse. Pedro foi avisado. E a Bíblia diz que o texto diz que Jesus começa dizendo, Simão, Simão, versículo 31, Simão, Simão, agora ele não chamou mais de Pedro, ele chamou de Simão, Simão, ou seja, deixa eu falar com a sua velha natureza, Simão, Simão, não é mais Pedro. Entende que Jesus poderia ter falado Pedro? Não, ele falou Simão, Simão. Eis que Satanás pediu, vos reclamou, questionou, porque ele queria peneirar você como trigo. Eu roguei por ti. Jesus poupou ele da peneira? Não. Jesus rogou e disse assim, ó, quando você se converter, aqui é para entrar em crise, irmão.
Porque 3 anos o camarada andando com Jesus. 3 anos escutando os milagres e as maravilhas, presenciando os milagres e as maravilhas, as multiplicações dos pães, fazendo parte de uma multiplicação, sendo um milagre vivo, porque ele também viu e fez milagres. Viu a filha de Jairo ressuscitar, viu Lázaro sair de dentro de um sepulcro, viu maravilhas, viu coisas sobrenaturais, viu a transfiguração, ele viu. Glória a Deus. E agora Jesus fala assim, ó, Pedro, chegou o dia que Satanás vai te tentar, porque você vai sofrer um deserto nas minhas palavras. Você vai ser conduzido para um deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque nascer de novo se chama regeneração. E regeneração é um renascimento. Ninguém nasce de novo de força própria. Nós nascemos de novo porque cremos em Jesus Cristo. E o fato de crer em Jesus Cristo, somos regenerados pela palavra. Nascemos de novo não de uma força humana. Nascemos de novo no Espírito, pelo Cristo. Ele nos chamou, Ele nos comprou, Ele nos conduziu à salvação. É Ele que produz em nós um novo nascimento. Então o que eu faço para nascer de novo? Nada. Jesus te chama. Aquilo acontece automaticamente. Eu vou nascer de novo. Só que novo nascimento é uma coisa, conversão é outra. Nascer de novo significa um processo. Conversão da alma, converter-se a Deus. É uma conversão de alma. E conversão de alma é um processo. Por isso que crente precisa de deserto. Crente precisa passar pela prova. Por quê? Porque é ali que nós somos aprovados por Deus. É ali que existe dentro de nós uma mudança, uma conversão de alma. Como conversão de alma? Explica o que é conversão de alma. Conversão de alma. A nossa alma, ela está carregada de afirmações. A nossa alma está carregada do quê? De cenários e situações que nós sofremos, sentimentos, recebemos cargas emocionais. E isso vem da onde? No caso de Pedro, vem da casa de João, seu pai, filho de Jonas. Nós recebemos dos nossos pais um legado na alma. E a nossa alma está ali. Ela precisa ser liberta de cenários e de construções de mentalidade. Isso é conversão. Conversão é quando eu mudo a mente, eu mudo a mentalidade, eu mudo aquilo, eu não penso mais aquilo daquela forma. Por isso que tem gente que nasceu de novo, mas ela não está liberta, ela não se converteu ao Evangelho. Porque conversão ao Evangelho é converter-se a uma boa notícia. Eu escuto uma boa notícia, eu me volto a essa boa notícia. Mas enquanto a minha prisão de alma é maior do que a libertação que está sobre mim. Como maior do que a libertação? Porque libertação não tem a ver com conhecimento de uma verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci Jesus, eu estou liberto. Não está liberto. Porque conhecer Jesus é o nascer de novo. É produzir um novo nascimento. Agora, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Entrar no reino, ver o reino é uma coisa, entrar no reino é outra. Entrar no reino é quando eu estou liberto. Liberto do que? De traumas, de dores, de desafios, de feridas, de negligências, construções de mentalidade, feridas de alma, dores profundas. Por que muitos conseguem encontrar Deus e amam a Deus, são apaixonados por Deus, querem Deus, os benefícios de
proporciona, o que Deus faz, o que Deus tem, o que Deus pode fazer, mas não consegue se conectar a um Pai. Por conta de uma ferida de alma, como que eu posso chamar esse Deus de Pai? Eu aceito esse Deus, eu quero esse Deus. Esse Deus é tudo na minha vida, mas este Deus é Pai. Não, Pai não. Pai não, por quê? Porque a referência que eu tenho de pai é alguém que me abandonou, é alguém que me abusou, é alguém que me feriu, é alguém que me maltratou, é alguém que esqueceu de mim. Esse pai, então eu não quero pai. Eu quero Deus, mas eu não quero um pai. E libertação só está, a gente só pode conseguir encontrando o pai, porque Jesus falou assim, ó, pega o GPS, põe aí a sua localização, e aí escreve assim, ó, Pai, e anda comigo, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Glória a Deus. Então Jesus quer nos libertar e nos mostrar quem é o Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que cuida, que nutre, que sustenta, que dá identidade, que projeta, que tem amor, que tem carinho, que não abusa de nós. Só que se a minha referência de alma está ligada e conectada a um Pai que abusou espiritualmente, fisicamente, abusou de mim, nos meus sentidos, eu quero Deus, mas não quero um Pai. Aí a minha alma está presa, aprisionada. A Bíblia diz, Josué capítulo 6, que Jericó estava cerrada, cercada. Jericó estava fechadinha. O que é Jericó? Jericó é uma cidade. Jericó é um lugar que o povo, Deus tirou, libertou o povo para colocar eles dentro de um lugar que mana leite e mel, um lugar de alegria, de gozo, de paz, de delícias. Um lugar que eu preparei para vocês. É esse lugar que vocês precisam estar, povo de Deus. Um lugar de liberdade, de libertação. Aonde que é Jericó? É a terra prometida. Entra lá, tem muitos invasores lá dentro. Por isso que o nosso inimigo não é o externo. O nosso inimigo não é carne, sangue, não é as pessoas, não é o patrão, não é o amigo, não é o colega, não é o irmão da igreja, não é o pastor. O nosso inimigo está dentro de nós. Nós somos Jericó, nós somos esse lugar que precisa ser liberto, mas libertação não é externa, libertação é interna, é lá dentro, é dentro de Jericó, é dentro da nossa alma, é esse lugar que precisa ser tomado por Deus e vencido. Agora quem que vence isso? É conhecimento de uma verdade, mas não só conhecer para encher o nosso intelecto, é conhecer para ser liberto. Aleluia, Jesus. Isso é uma verdade. Eu não vou pensar mais assim. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Peça que essas pedras se transformem em pão. Tu não és o Filho de Deus? A ferida na alma. Se Jesus fosse ferido na alma, você vai ver, você vai ver. Pedra se transforma em pão. Deus poderia fazer na hora. Só que o Pai está dizendo assim, ó, entendeu nada. Como ele era 100% homem, 100% Deus, ele sabia exatamente quem ele era. Sabia de onde veio. Satanás, deixa eu dizer para você, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E a palavra que saiu da boca do meu Deus, do meu Pai, foi: Ele me ama e tem prazer em mim. Amanhã, irmãos, nós seremos confrontados, nós seremos provados, nós seremos peneirados. Simão, Simão, Satanás pediu, ele quis peneirar você, ele quer peneirar você, ele quer... Não sei se os irmãos sabem o processo de peneirar o trigo. Antes de peneirar, o trigo precisa ser batido. Faz-se os feixos, separa-se o joio do trigo e coloca lá o trigo. Aí é um instrumento, como se fosse uma marreta giratória. E eles batem até aquela farinha esmiuçando. Quando a Bíblia diz que Gideão
estava malhando o trigo no lagar. Ele estava sentando a pé no trigo e batendo para aquele trigo virar uma farinha e vai sumindo. Depois ele pega e começa a peneirar. Aí a palha começa a sair, o trigo, só o trigo cai. A farinha é maravilhosa, irmão. Faz um pãozinho maravilhoso, não é? Mas fala para o trigo o processo que ele sofre. Agora sim, eu quero um milagre, Senhor. Mas eu não quero processo. Então libertação, irmãos, passa por um processo. A gente precisa deixar Deus entrar nessa fortaleza de Jericó que às vezes a gente constrói e a gente fala assim, a Jericó está cerrada, bem fechadinha, ninguém entra. E nós que construímos essas fortalezas dentro de nós, a nossa alma fica aprisionada. E estava lá Pedro. Perdeu a identidade de Pedro. Jesus, Simão, Simão, estou sondando algo aí no teu coração, Satanás. E esse tribunal de julgamento, irmãos, Satanás todos os dias está enviando os principados, as potestades, os demônios, para tentar as nossas vidas, para ver aonde está de fato a nossa fé. Porque quando Jesus falou assim, olha, Pedro, eu roguei. Aí Jesus falou assim, ó. Eu, porém, versículo 32, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Para que a tua fé não desfaleça. Não foi assim, ó. Pai, livra Pedro, Senhor, da peneira. Oh Deus, livra Pedro da peneira. Não foi assim. Foi assim, Pai, que a fé de Pedro não desfaleça. Que ele permaneça. Pai, eu rogo, Pai, aqueles que o Senhor me deu, de maneira alguma, eu perdi. Então eu peço por eles, Senhor. Pai, eu peço por ele. Eu acredito nele. Ele vai se tornar aquele Pedro que a gente projetou. Glória a Deus. Então que a fé dele não esmoreça, não se enfraqueça, porque agora ele vai passar por uma prova. Ai, Pai. Aí, Jesus falou assim, você vai se converter, Pedro. Você vai se converter. Aí, ó, versículo 34. Versículo 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí, Simão estava dizendo assim, ó, você provado? Manda. Olha bem, Senhor, já entendi tudo. Estou confiando pra caramba em mim. Já entendi. Esse negócio de caminhar em cima das águas. Ali eu dei uma titubeada, né? Dei uma afundadinha, olhei os lados que não devia olhar. Já sei que agora o meu foco é o Senhor. Aprendi. Deixa comigo. Ninguém vai mais zombar de mim, não. Vamos morrer junto. Meu mestre. Meu Deus. Aí versículo 34. Mas Jesus lhe disse. Jesus falou assim, eu não estou falando que eu acho. Tem uma possibilidade. Não, Jesus falou assim, eu afirmo. Estou afirmando, Pedro. Estou afirmando, Pedro. Eu afirmo-te, Pedro. Simão, é como se fosse um recado assim, irmãos. Simão, quando você cair, quando você me negar, quando você ver que as suas forças, e não é pelas suas forças, lembra do que eu vou te falar agora. Pedro. Ou seja, Pedro, é porque eu acredito em você ainda. Pedro, por quê? Porque é isso que eu quero que você se transforme num Pedro.
num pequeno fragmento, numa rocha pequena. Eu sou a pedra, você é um fragmento, Pedro. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmãos, o camarada foi peneirado, foi provado, foi tentado para ser aprovado. Não entra dentro do meu cristianismo, dentro da minha mente, a construção de vida e fé evangélica que muitas pessoas vivem, que elas lutam, fazem propósitos para sair de lugares. Ela faz propósito para que a sua carne saia de um lugar de desconforto, sendo que Deus quer que ela vença aquilo na alma. Porque se você vencer na alma, o que é a carne? Entende? Entende um evangelho que te promete, faz isso, que você vai conquistar algo na carne. Não. Sendo que Deus nos conduz a um processo para que a gente tenha liberdade. E o que é essa liberdade? Liberdade é não estar preso na identidade passada, independente se eu fui machucado, ferido, traído, aprisionado, esquecido, abandonado, torturado. Independente, a minha alma não está presa àquilo. Tem gente que está preso a uma palavra, a uma sentença de um pai. É um vagabundo. Não vai ser nada na vida. A pessoa agarra aquilo ali, ó. E ela agarra, irmão. Ela agarra porque palavra de pai e mãe tem poder mesmo. E ela agarra não é porque ela agarra aquilo, porque ela está se vitimizando. Não! É um pai afirmando uma identidade negativa. É um pai declarando e dando uma sentença de morte para o filho. E a pessoa está presa naquilo ali, você não vai dar nada, você não consegue, você é incapaz, não sabe fazer nada direito, você não sabe fazer nada direito. Será que você não sabe fazer nada direito? Aí a pessoa cresce com aquelas prisões. Aí um dia que ela erra e faz alguma coisa, ela se recorre àquela palavra. A alma, o sentimento, a emoção vai se conectar àquilo lá que ela recebeu. Você não sabe nada, você não consegue fazer nada direito. É assim, não é? Aí eu arrasto isso para a minha vida. Todas as áreas da minha vida são perturbadas. Por quê? Porque eu estou preso na minha alma. Ou pessoas que se prendem na alma, sabe como? Assim, ó. Eu não vou ser como meu pai. Pronto. Agarrou-se àquilo que você vai ser exatamente. Sabe por quê? Porque você está igual Pedro. Está igualzinho Pedro. Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Não está. Simão, você não está. Você vai me negar. Aí vai precisar passar. Por que as pessoas passam por uma decepção terrível? Que decepção terrível. É o diagnóstico do câncer. Foi diagnosticado de câncer. Que decepção terrível. Amém? Pensa no médico. Glória a Deus que foi diagnosticado. Agora vamos para o tratamento. Você prefere ser diagnosticado ou continuar com a doença? É melhor ser diagnosticado do que continuar com a doença. Sim ou não? Se você olhar da perspectiva do médico, que bom que descobriu. Agora a gente vai tratar. O problema é quando não se descobre. Então tem feridas na minha alma que eu vou escondendo.
cercando, vou colocando muralhas ao meu redor, ninguém penetra, ninguém toca, isso aqui ninguém mexe. E eu estou lá, não vou ser como meu pai, eu não vou ser como minha mãe, eu jamais vou fazer isso, eu jamais vou fazer aquilo. E eu estou fazendo exatamente aquilo que a minha ferida grita. Sabe por quê? Porque eu só posso fazer aquilo. Porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Aí, irmão, por isso que precisa aceitar Jesus, mas ter Deus como pai. Porque senão não muda o chip. Como que é mudar o chip? É tirar isso, essas velhas afirmações. Obrigado. Tirar essas velhas afirmações da nossa alma, essas emoções, e conectar elas àquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz. Olha que interessante. Deus é um Deus de memoriais, sim ou não? Deus é um Deus de memoriais. E a gente só consegue ajudar alguém espiritualmente se a gente se desconecta dessa pessoa emocionalmente. Presta atenção, irmão. Se você é ligado emocionalmente, muito ligado emocionalmente com alguém, dificilmente você vai conseguir ajudar essa pessoa espiritualmente. Porque às vezes você vai ver a necessidade da pessoa, você está ligado a ela como? Emocionalmente. Você quer suprir a necessidade dela. E às vezes é um deserto que ela tem que passar para ela ser liberta. E aí você entra na jogada. Aí nunca vai ser liberta. Nunca vai ser. Por quê? Porque tem muitas conexões emocionais. Tem gente que sofre à distância. Sofre à distância. A pessoa está sofrendo a 3.000 quilômetros lá longe. A pessoa aqui não come. É tanta ligadura emocional e traz aquilo como um peso de responsabilidade. O que é isso? Prisão. Prisão na alma. Está aprisionado emocionalmente. E a gente só consegue ajudar se a gente se desconecta espiritualmente. Se Jesus estivesse conectado a Pedro emocionalmente, Jesus não viraria para Pedro e dizer assim, ó, diabo. Chamou Pedro de diabo. Mas não vou falar, né? Porque se eu chamar de diabo, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, pai. Coitadinho de Pedro, né? Você entende, irmãos, que são processos? Deu testemunho de uma vez, ele falou assim que chegou o pastor dele estava arrumando o púlpito da igreja, pregando carpete. Chegou todo desesperado, pastor, sabe o que aconteceu? O que foi? Fui mandado embora. O pastor falou assim, amém, meu irmão, glória a Deus. É o primeiro de muitos, viu? O primeiro de muitos. Continuou pregando carpete. Você vai, pastor. Isso é um demônio. Podia pelo menos orar por mim. Podia pelo menos. Podia pelo menos. Onde ele estava preso? Ele não estava preso. Ele queria um pai. Lambesse a ferida dele. Oh, meu Deus, vamos orar. Fazer campanha. Vamos isso. E lambe a ferida. Deus, tira. Ai, Deus. Ai, Deus. Aí depois ele mesmo deu um testemunho. Daquele emprego que ele teve, ele já tinha sido mandado embora de mais outros 4, e ele estava hoje trabalhando e feliz e próspero. Quem passa pelo processo, irmão, conta a vitória. O problema é que pessoas que param no processo, ficam ali e transferem a sua dor para quem quis o curar. Afaste de mim, Satanás, porque você só conhece das coisas terrenas. Vou voltar a pescar. Consegui um homem aí que fala que é o Messias, me chamou de diabo. Sai fora. Já se viu?
E a gente, igreja brasileira, a gente tem tanta ferida na alma por conta de igreja. Você conversa com 10 pessoas. Por que tem o movimento dos desigrejados hoje? O movimento dos desigrejados é porque as pessoas... eu amo Jesus, mas esse negócio de igreja... Irmão, só dá para ser desafiado, tentado, seja permanecer no corpo como igreja, servindo um ao outro. Se não, meu irmão, vira clube. E a igreja é o deserto de Deus. Jesus te liberta para te colocar no deserto. E no deserto, irmão, tem joio, tem trigo, tá tudo misturado. E nós vai ser desafiado e a gente vai passar. Quem passa pelas dores dentro da igreja vence o mundo, irmão. Aleluia, Jesus. Agora o problema é que a gente tem feridas na nossa alma e a gente fica esperando alguém pra gente se vitimizar. Agora aqui, ó, pronto. Foi a Verônica. Nunca mais foi a Verônica. Achei alguém para transferir? Achei, pronto, agora eu tô feliz. Agora eu tô mais aliviado. Aí vai pro lado da rebeldia, não quero saber mais de nada, não quero saber mais de Deus, onde já se viu? Aí vira crente. Vira crente, porque até então não sabe ser crente. Mas depois, para olhar o erro na vida do outro, aí vira espiritual na hora. Consegue ver os erros de todo mundo. Cita até a Bíblia. É pastor e fica fazendo isso. Então tem referência do que não pode fazer, né? Mas a pessoa mesmo não faz, mas quer ver no outro. O que é isso, irmão? Falta de referência. Por quê? Porque a regeneração, que é o novo nascimento, é se voltar para Deus, para ter um Espírito. Agora, a conversão da alma é um processo que nós precisamos passar e enfrentar um processo de libertação. É o lugar que eu entro. É mudança. Para que eu possa entrar numa reeducação. Então é regeneração, libertação e reeducação. O que é a reeducação? Tirar aqueles valores antigos. É desaprender. Eu preciso desaprender. Eu preciso desaprender algumas coisas para me aprender a forma correta. Então, processo das nossas vidas que nós precisamos desaprender algumas coisas. Construções de mente. Eu penso desse jeito, eu faço assim, eu ajo assim. Tradições familiares. Prisões na alma, tradições familiares. Eu estou vivendo uma tradição familiar. Porque lá é assim, lá eu vivi assim, lá está preso. Quem disse que essa tradição familiar é aquilo que Deus tem para a sua vida? Que nós precisamos projetar. Deus é um Deus de memorial, é ou não é? Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro negou? Olha o que diz aqui o texto. Pedro, quando ele foi negar Jesus, estava construído um cenário. E eu acho que é João 25, a partir de João 25, confirma aí, Marcos, para mim, que mostra o cenário em que Pedro estava se aquecendo no fogo, tinha um braseiro no pátio, e ali, naquele momento, declararam para ele: você se parece com ele, você é um deles, você estava andando com ele. Aí Pedro: não, nunca o conheci. A Bíblia diz que nesse momento o olhar de Cristo cruzou com o olhar de Pedro. Eita Deus! É aquele assim, ó, sabe o princípio de caráter? O que é o princípio de caráter, irmão? Caráter é tudo aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Só que o princípio de caráter, ele é renovado em nossas vidas quando a gente tem uma consciência da presença de Deus
independente se as pessoas estão olhando. É quando a gente é tentado a fazer uma coisa que a gente sabe que desagrada o nosso cônjuge, desagrada os nossos pais, desagrada as pessoas, desagrada a sociedade. E aí, a gente não tem a percepção de que Deus está vendo. Aí é quando o olhar de Cristo olha pra gente, aí Deus está falando assim, ó, tá me negando. Você está me negando. E se ainda existe uma consciência de que está errado aquilo, isso é bom. Se ainda existe uma consciência de fraqueza, isso não é ruim não, é bom. Ruim é quando a gente não sente mais nada e acha que aquilo é normal. Esses dias eu vi uma entrevista de uma global. Cara, eu fiquei assim pensando, falei assim, meu Deus. Ela falou assim, ó, eu tenho consciência da minha idade já. Tenho 40 e poucos anos. 40 anos, acho. E meu marido tem 30. E assim, ó, eu sei onde que eu tô. Eu já falei pra ele, se ele quiser ficar com alguém por aí, pode ficar. Acho que desligou, né? Pode ficar. Se ele quiser ter intimidade com alguém. Se ele quiser ter intimidade com alguém, viver com alguém, ter relações fora do casamento com alguém, não tem problema, um relacionamento aberto. Só que se ele se apaixonar por alguém e não me contar, isso vai ser uma traição. Quando eu olhei diante daquele cenário, eu julguei ela? Não. Eu não preciso julgar ninguém. Jesus falou assim, eu não vim julgar o mundo. E salvou o mundo. O mundo já está julgado pelos seus pecados mesmo. Quando ela confessa isso e expõe para todo mundo, eu só tenho uma perspectiva. Meu Deus, Jesus pode salvar ela. Por quê? Porque isso não é uma verdade para ela. Só Jesus pode tirar ela desse padrão moral caído e colocar um padrão moral de Cristo. Só Jesus pode fazer isso. O duro não é ela. O duro é quando um crente diz que é crente, que ama Jesus e serve ao Senhor, e tem um padrão moral pior do que o dela. Vocês estão entendendo? Porque para ela ainda tem esperança. E para esse que achou que Cristo ele tá bem com esse padrão de vida caído, mas serve a Jesus. Entende que isso que é ruim? Aí eu olhando para esse que diz que tem um padrão de vida com Cristo, e olhando para ela, eu tenho mais esperança para ela. Você está entendendo isso? Por isso, irmãos, que nascer de novo, tem um monte de gente salva, mas não está convertida. Está salvo, mas não está convertido. E aí qual que é o problema de ser salvo e de não ser convertido? Não desfruta do reino de Deus. Não tem como desfrutar do reino de Deus se não tiver conversão. Aí Pedro está lá, negou Jesus. O olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Tinha um braseiro, eles estavam se aquecendo. Aí quando o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus, e aí o galo canta, a Bíblia diz que, olha lá, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje
3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Volta 1. Mas Pedro insistia: homem, não compreende o que dizes? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então os olhos de Jesus, era como se Jesus falasse assim, ó, através do olhar. Qual foi a última palavra que Jesus falou para Pedro? Como que Jesus chamou ele pela última vez? Chamou ele de Simão ou chamou ele de Pedro? Pedro. Simão, Simão, Satanás vai te peneirar. Eu afirmo, Pedro, a identidade que eu te dei. Você vai me negar. Mas mesmo me negando, Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Acabou para mim. Eu traí o meu Senhor. Ele não amava Jesus, irmãos? Acabou, a vida acabou para mim. Acabou. Não tem mais como. Não tem mais jeito. Não dá mais. Estou destruído. Estou acabado. Olha que lindo. E aí a Bíblia diz em João, Evangelho de João, onde que está? 19? Versículo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de uma veste, porque havia despido, e lançou-se no mar. Aí tem gente que fala assim: Simão estava lá pescando pelarão. Quando ele viu que era o Senhor, meu Deus, santidade ao Senhor, se vestiu. Não é isso não, irmão. A Bíblia diz que ele se lançou no mar. É o Senhor. Meu Deus. Ai, meu Deus, quem se identifica com Pedro aí? Ele se cingiu, irmão, das suas vestes e pulou no mar. Porque eu garanto para você, irmão, que entre remando um barco cheio de peixe e ir nadando até a praia, é mais rápido ir nadando do que ir remando. Dentro da minha mente santificada, eu acredito que Pedro se lançou no mar. Não porque estava com vergonha. Pedro se lançou no mar porque ele ia chegar mais perto e mais rápido do que todos. Ali, ó, olha o que diz ainda. Cingiu-se das suas vestes porque havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco. Se ele se lançou no mar, irmão, ou ele aprendeu a andar mesmo nesse negócio de água, e agora eu vou andando, ou ele mergulhou e foi nadando. Porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas. E em cima peixes, e havia também pão.
Irmãos, a nossa alma, ela trabalha com memórias. O nosso corpo, nosso intelecto, ele sempre vai captar uma memória. No momento de desconforto, como que você sai? Você precisa resgatar na memória como você saiu antigamente. Sim ou não? Então tem gatilhos na nossa alma. Às vezes a gente brinca aqui, eu vou contar para vocês um testemunho pessoal. Teve uma vez que eu estava descendo as escadas estava indo trabalhar com meu pai, eu desci a escada correndo, chegou lá embaixo, sabe aquele degrau, maravilhoso degrau? Eu caí, não saí ralando. Foi um chão, irmão. Sabe aquele chão de vídeo cacetado, todo mundo ia rir? Foi aquele meu chão. Meu pai estava parado com a Kombi do lado de fora. Eu vi o desespero do meu pai. Pulando só não saiu, ele não saiu pela janela porque ele não... Só que eu era já um marmanjo, irmão. Eu era um marmanjão. Mais de devia ter uns 17 anos. Meu pai pulou, correu, aquela preocupação. Ele chegou perto de mim, esfregou, porque ficou todo branco assim, machucou. Aquilo ali imprimiu em mim uma identidade de cuidado. Aí eu brinco com os irmãos, eu não consigo rir de ninguém que cai. Minha primeira intenção é ajudar. Você sabe por quê? Porque eu vou recorrer a alguém que fez o que Jesus iria fazer. Aí eu estou jogando bola um dia na rua. A senhora da frente saiu. Era aquela mulher que rasgava as bolas de todos os meninos. Ela rasgava as bolas, caiu bola na casa dela, ela rasgou bola. Aí eu fui bater o pênalti. Estou lá esperando. Deixa a velha passar. Aí ela foi passar. Quando ela foi passar, passou na minha frente, a havaiana dela estourou. Ela voou, de peixinho. O que o Thiago fez? As criançadas, velho, só voltou a soltar fogos. Ai, tipo, aí eu fui lá. Eu vou falar o nome dela. Ô Maria, a senhora machucou. Aí eu fui, levantei ela. Arrumei a sandália dela. Fiei, só depois ela com o prego aqui. E aí ela foi pra padaria assim, envergonhada, tudo e tal. Ah, os meninos rindo e eu sério, quieto. Fui, bati o peito e fiz um gol. Tem prova disso. Papai tem o registro. Já não lembro se eu fiz não. Aí, mas o que eu quero dizer para vocês? Depois a bola caía direto na casa dela. Ela olhava assim, o filho do João tá aí? O filho do João tá brincando? Tá. Toma a bola. O filho do João não tá? Não tá. Aí os meninos chegaram pra mim e falaram assim, a bola caiu na casa da Dona Maria. Depois eu pego. O que eu quero dizer para vocês? Quem marcou as nossas vidas? Quem nos afirmou num dia de descontrole? Quem num dia de surto da nossa vida nos abraçou e falou assim, calma, vai passar. Não, tira isso do teu coração. Perdoa ele. Só que esse mesmo pai um dia me chamou também de vagabundo. Eu tinha uma mãe que me abraçou e falou assim, não, você não é. Você não é. Vai lá ajudar seu pai. Não vou ajudar ele mais também. Não, você vai lá ajudar seu pai sim. Vai lá. Vai arrumar o depósito. Mãe, não vou. Vai. Tira isso do teu coração. A pior coisa que tem é ficar com o coração assim. Vai lá ajudar ele. Vocês entendem que é uma construção? Então, a gente tem que parar de falar, eu não consigo, eu não posso. Depende de quem marcou as nossas vidas. Se alguém afirmou a vida inteira que você não presta, que você não sabe,
sou ruim mesmo. Eu não consigo, eu já tentei, mas não consigo. Nem para errar eu presto. Não erra erro novo, mas tenta. Aliás, tentativa não existe. Sabia que tentativa não existe? Ou você faz, ou você faz. Ou você faz, ou você não faz. Aí eu vou tentar. Não, quando tentativa não existe. Se você já está, você está fazendo. Se você vai errar ou acertar, irmão, é uma consequência. Se você quiser errar de novo, mas tentativa não existe, você escolhe não fazer, mas tentativa não existe. Aí vem Jesus marcar um memorial na vida de Pedro. Pedro, você me negou, não me negou? Agora deixa eu construir aqui, ó. Aí Pedro mergulhou, nadou, chegou lá, a Bíblia diz que tinha ali. E saltaram na terra e viram ali umas brasas. E em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é este? Lago de Genezaré. Simão estava limpando as redes. Depois de a noite inteira sem pegar nada, veio um manso nazareno, sendo apertado pela multidão. Chegou: presta seu barco para mim. Não pode entrar. E afastando um pouquinho da terra, começou a ensinar. Depois voltou-se a Simão e disse assim: ó, lança-te uma nota. Senhor, eu tenho pescado a noite inteira, não peguei nada. Mas porque você manda, por causa da tua palavra eu vou. Pedro não pegou o peixe. Aleluia, Jesus. Pedro andou em cima de uma palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles encheram os peixes, encheram os barcos de peixe. Voltando para a praia, deixou tudo, porque ele recebeu uma promessa: farei de ti um pescador de homens. Agora Pedro está na praia derrotado, destruído, fracassado. Neguei o homem que mudou a minha vida e que curou a minha sogra. E agora, Senhor? Agora? Pega esses 153 peixes grandes. Porque eu fiz um braseiro aqui. Lembra, Pedro, o dia do braseiro? Que os meus olhos cruzaram o seu? Naquele sinédrio que você me negou. Ali eu estava dizendo para você assim: não desista. Esse mesmo braseiro eu coloco diante de ti e pergunto para você: você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te considero. Pedro, você me ágape. Senhor, tu sabes que eu te considero. Então, apacenta minhas ovelhas. É pouco amor que você tem, não tem problema. Faz a minha vontade. Continua sendo um pescador de homens. Entende, irmãos, que Deus trabalha com memórias. Ele construiu todo o cenário para que a memória que Pedro tivesse não seja de negar, não seja do dia da pesca maravilhosa, mas seja o Deus quem tu serás. Tu serás um Pedro. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no primeiro sermão do homem, 3.000 almas se converteram. Deus me chamou para pescar homem mesmo. O que o Espírito Santo quer dizer para as nossas vidas? Saia das prisões da sua alma. Saia dos cenários de desconfortos, de dores, de prisões que você se conectou, seja por afirmação de pessoas, por palavra de pessoas, por sentimento, seja por que for que te aprisionou. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque Jesus está falando assim: o amor que você tem por mim, é com ele que você vai me servir. Por quê? Porque você não vai se apoiar mais no seu amor, mas sim no meu amor. E o amor vai crescer. Quando a Júlia nasceu, eu olhei ela assim no berçário assim. Depois de ter pegado ela no colo, eu falei assim:
Como eu amo essa menina. Eu nem conhecia ela. Como eu amo ela. Eu peguei ela no colo assim e falei para o Emanuel assim, ó, cara, é impossível o amor ser maior do que esse, né? Aí o Emanuel falou para mim assim, ó, vai crescer. Falei, não vai. Vai. Você vai ver quando ela começar a te chamar. Você vai ver quando ela começar a falar. Você vai ver quando ela começar a entrar na escola. Você vai ver que o amor cresce através do relacionamento. O amor por Jesus cresce quando a gente se relaciona com Ele. Você conhece Jesus? Não vou falar de Jesus. Você me conhece? Se você estiver em cima de uma montanha, lá embaixo tiver 3.000 pessoas, e alguém te apontar e falar, você conhece aquele cara ali? Você vai lá e fala assim, conheço, é o Tiago, pastor lá da igreja, lá, é o Tiago, conheço. Talvez você só me reconheça. Talvez eu só te reconheça. Isso é reconhecer. Conhecer, irmãos, envolve intimidade, ao ponto de você sentar junto e viver uma vida e uma história junto. Conhecer as minhas dores, as minhas fraquezas, as minhas lutas. Eu conhecer as suas dores, as suas fraquezas e as suas lutas. E só através do conhecimento que é a libertação. Quem não se abre para alguém, não se abre para Deus. Você me conhece? Te convido a me conhecer. A gente sentar na mesa. Por isso que eu já estou anunciando aqui terça-feira. Quinta-feira, né? Não, terça-feira, perdão. Terça-feira vai ter culto. Vai ser aqui, né? Para que a gente possa desenvolver relacionamento. Porque tem prisões nas nossas vidas que elas só vão sair através do conhecimento de uma verdade. Fique de pé um instante. Pode escrever essa palavra. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, o Senhor sabe que eu te considero. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu me ama incondicionalmente? Não, Senhor, tu sabes, Senhor. Tu sabes. Pedro, não desisti de você, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus começou a dizer para Pedro, Pedro, em que morte que você vai me glorificar. Pedro começou a revelar, Jesus começou a revelar para Pedro, perdão, com que morte que ele haveria de glorificar o Senhor. Não sei se todos sabem, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi essa a morte de Pedro. Foram tentar crucificá-lo. Ele disse assim, por favor, igual o meu sermão, não sou digno. Inverte essa cruz aí, de cabeça para baixo. Que ainda continuo não sendo digno. Eu pensei que eu estava pronto. Continuo não sendo digno. Aí Jesus saiu, ó Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingia, tu te vestia, ia para onde você queria. Agora quando tu for mais velho, vão te cingir, vão te conduzir a lugares que você não gostaria de ir. Mas é isso, as minhas palavras, isso é maturidade, filho. Você vai crescer, assumir a responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente não faz mais aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que é necessário fazer. A gente deixa as coisas de menino e começa a caminhar, não com a sua vontade na frente, mas com a vontade daquele que te chama. Aí Pedro viu que João estava indo assim atrás, olhou e falou assim, Senhor, e quanto a isso aí? E quanto a isso aí? Como que vai ser a dele? Ah, o Senhor já falou que vai ser a minha, como que vai ser a dele? Pedro, o que te importa a ele? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa a ele? Segue-me tu? Coloquei uma identidade na sua vida, te chamei para um propósito. Se você continuar olhando para os outros,
Você vai parar na caminhada que eu te chamei para você construir. O que me importa, amor? Segue-me tu! O Senhor está falando dele, te deu uma identidade. Me deu uma identidade. Te deu um nome, me deu um nome. Não vamos olhar para a caminhada de ninguém, vamos seguir Jesus. Quantos estão comigo?